100 mil dólares será o valor de um Bitcoin em 2025 e $1 milhão será o valor de uma única unidade em 2032. Exatamente, $1 milhão. Em 2019, foi feita uma postagem mostrando um estudo estatístico sobre o preço do Bitcoin. E curiosamente, se colocássemos a variável preço e tempo em uma escala logarítmica, o estudo nos mostrava uma crescente constante no preço do Bitcoin no longo prazo. Mas não só isso, também era possível fazer estimativas de quando ele provavelmente chegaria a determinados preços. Como assim? Olhando para essa outra imagem, podemos notar uma área destacada entre as duas barras amarelas do gráfico. Nesse período específico, o Bitcoin bateria os 100 mil dólares entre 2021 e 2028. Eu sei que parece estranho, já que estamos em 2022 e ele nunca chegou próximo a esse preço, mas continua aqui comigo. Caso, hipoteticamente, ele batesse os 100 mil dólares em 2021, o Bitcoin estaria extremamente supervalorizado. Basicamente, ele seria uma bolha. Mas, se avançarmos alguns anos, em 2028, se o Bitcoin chegar a 100 mil dólares, estaria extremamente subvalorizado. Quem não comprar Bitcoin estaria perdendo uma grande oportunidade de multiplicar seu capital. Se isso acontecer, você com certeza estará escutando "venda tudo e compre Bitcoin". Então, a pergunta que fica é: qual é o valor inestimável do Bitcoin? Por que um Bitcoin vai valer 100 mil dólares? E por que ele possui um preço, afinal de contas? Acredite em mim, a partir daqui estaremos entrando em uma discussão um tanto quanto difícil de responder. Alguns acreditam e adotam fielmente o Bitcoin como a revolução do dinheiro e colocam boa parte do capital nesse ativo, imaginando que seu valor só tende a crescer no longo prazo. Outras pessoas não enxergam o Bitcoin como algo sólido e consistente. De certa forma, pode ser até visto como uma euforia temporária da internet, criando moedas digitais sem valor algum. Mas, para entendermos isso, devemos retroceder um pouco e entender o que é valor, afinal de contas. Podemos definir valor por uma simples equação: valor igual a utilidade e utilidade igual a preço, uma vertente muito utilizada pelos economistas utilitaristas, explicando que o preço das coisas é baseado na utilidade que ela proporciona. Por exemplo, o pão na padaria pode saciar a sua fome, carros que te levam do ponto A ao ponto B e macacos digitais que custam milhões e dão acesso a um clube exclusivo com celebridades. Para o Bitcoin, isso não é diferente. Portanto, o preço do Bitcoin é igual à sua utilidade. Mas espera, qual é a utilidade do Bitcoin? E por que essa utilidade vale tanto assim? A primeira resposta clara que eu te dou é que ele é um meio de troca. Essa é a sua utilidade. A pergunta se torna muito mais fácil de responder quando paramos de analisar o Bitcoin como um fim, mas sim como um meio. Aqui está uma tabela das principais características que uma moeda deve ter para ser considerada um bom meio de troca. E nela estamos comparando o Bitcoin com o ouro e moedas fiat, como o real e o dólar. Essas são as moedas que utilizamos no dia a dia. Como pode ver, o Bitcoin possui todas as qualidades superiores do que o ouro e as moedas fiat, então podemos considerar ele um meio de troca aprimorado em relação a elas. Portanto, o Bitcoin nada mais é do que um novo modelo para facilitar trocas entre duas partes e realizar transações. Da mesma forma que utilizamos o ouro no passado e as notas de dinheiro hoje em dia, podemos utilizar o Bitcoin para fazermos trocas e usá-lo como o novo dinheiro atual. Bem, essa talvez seja a ideia, mas existe um outro lado também. Voltando para a imagem da tabela, podemos perceber um único porém sobre o Bitcoin: sua aceitabilidade. Atualmente, utilizar o Bitcoin como um meio de troca ainda é um pouco difícil. São poucos os lugares que precificam seus produtos em Bitcoin, tornando a sua aceitabilidade ainda uma questão a ser resolvida. Dificilmente vemos pessoas questionando o real, o euro ou até o dólar. As pessoas simplesmente aceitam esse tipo de dinheiro emitido por governos e utilizam ele no dia a dia como meio de troca, para comprar a comida, pagar a gasolina ou até mesmo o carro que vai gastar essa gasolina. Mas o Bitcoin ainda está se provando ser um ativo valioso. Não será a maioria das pessoas que vão adotar ele. Olhando para o mundo todo de forma geral, sua utilização ainda é baixa. E isso também pode explicar a sua volatilidade. Quanto menor o número de transações de um certo bem, maior será a sua volatilidade, porque temos um menor volume de dinheiro. Já o dólar é utilizado no mundo todo, com certeza uma das moedas mais transacionadas atualmente. E isso a torna menos volátil, sendo seu preço extremamente estável.
Mas agora, quando nos referimos a uma moeda digital pouco usada comparada ao dólar no mundo inteiro, sua volatilidade é extremamente alta, apesar de que hoje em dia isso está mudando. Estudos mostram que a volatilidade do Bitcoin está diminuindo ano após ano, e podemos afirmar com certeza que um dos motivos para isso é o aumento da sua aceitabilidade e pessoas negociando ele. Mas ainda assim, nos resta uma dúvida: como o Bitcoin, uma moeda menos utilizada, pode valer muito mais do que a moeda mais utilizada no mundo, o dólar? Então chegamos num ponto que precisamos mencionar uma outra abordagem. Se compararmos o Bitcoin ao dólar, podemos dizer que a moeda digital tem pouca utilidade, mas um alto valor, e o dólar tem uma alta utilidade, mais um baixo valor, colocando em xeque o nosso argumento de que preço é igual a valor. Esse valor mais baixo do dólar se dá por um outro elemento que está em jogo: a especulação. Temos que lembrar que o mercado tem uma alta capacidade de precificar o futuro. Um exemplo disso foi na pandemia aqui no Brasil e no mundo. Antes de entrarmos em quarentena aqui no nosso país, o mercado já havia despencado mais de 40%, antes mesmo da pandemia se alastrar pelo Brasil e mundo afora. Então, podemos dizer que o mercado está precificando o valor do Bitcoin no futuro. Já existem diversas notícias nos mostrando que sua aceitabilidade está crescendo cada vez mais. Um exemplo claro disso são de países que estão adotando o Bitcoin como sua moeda principal. El Salvador foi o primeiro país a fazer isso, e logo em seguida veio Lugano, um país da Suíça, seguindo o mesmo caminho. Fora grandes empresas bilionárias que movimentam grande quantidade de capital também investindo em Bitcoin. Portanto, é fato que sua demanda vem crescendo e crescendo, e tudo isso leva também a muitas pessoas adotarem o Bitcoin como uma espécie de investimento a longo prazo. O segundo ponto é o seguinte: o Bitcoin é extremamente escasso e limitado, já o dólar não. Nesses 2 últimos anos, tivemos impressões absurdas de dólar e injeção de capital em nossa economia. E como o dólar há muito tempo não tem lastro algum, o seu valor é apenas baseado na confiança dos países. Esse é um belo argumento do baixo valor do dólar comparado ao Bitcoin, já que o Bitcoin é um ativo escasso e limitado, e o seu lastro também fica na confiança. Mas como ele não pode ser imprimido e sua demanda aumenta cada vez mais, o preço do Bitcoin só tem uma única direção. Esses 2 pontos também levam muitas pessoas a adotarem o Bitcoin como uma espécie de investimento a longo prazo. Essas pessoas confiam que mais investidores vão acreditar no Bitcoin ao longo do tempo e teremos uma adoção maior desse ativo por empresas, pessoas e governos, dessa forma aumentando o seu valor. Sim, eu sei que isso pode parecer estranho, apenas confiar em algo porque estimamos que mais pessoas vão acreditar nisso no futuro. Mas saiba que essa confiança está no DNA humano. Isso na verdade faz todo o sentido, pelo simples fato de que o ser humano tem uma alta capacidade de acreditar em coisas que não existem no mundo real. Essa é a nossa capacidade de abstração. Citando o livro Sapiens, do historiador Yuval Harari, ele nos mostra que o ser humano tem a capacidade de acreditar em coisas que nunca vimos e assim criar realidades paralelas. Nós acreditamos em religiões, na logo de uma simples marca, nas leis que regem o nosso país e no dinheiro. Acreditar que as coisas têm valor, mesmo que elas não existam ou não possuam alguma utilidade intrínseca, vem desde a nossa história. Então, se você não acredita que o Bitcoin realmente possa valer alguma coisa, apenas por ele não apresentar um valor intrínseco e não existir na nossa realidade material, seria um argumento um tanto quanto ignorante, já que é da própria natureza humana ter a capacidade de acreditar em algo que não existe de fato. Pensa bem, por que uma nota de 100 reais vale mais do que uma nota de 10 reais, sendo que as duas são feitas de papel que custa centavos? As únicas duas diferenças de fato é que uma terá um número impresso e a outra diferença é a nossa crença no valor daquilo. Harari menciona que uma realidade imaginada não é considerada algo sem fundamento. Pelo contrário, uma realidade imaginada em que todo mundo acredita e compartilha ela para outras pessoas, essa realidade imaginada acaba exercendo influência no mundo real e em todas as pessoas que compartilham dessa mesma crença. Portanto, se cada vez mais pessoas acreditam no Bitcoin, seja seu valor utilitário ou a sua especulação para o futuro, as pessoas estão aceitando ele cada vez mais. E é inegável que o seu valor ou seu preço esteja crescendo no longo prazo. Notícias como Tesla volta a querer aceitar bitcoins como pagamento, PayPal libera Bitcoin em sua plataforma, Rappi anuncia que vai aceitar criptomoedas como forma de pagamento, são coisas cada vez mais comuns de vermos ao longo dos anos. E isso sustenta ainda mais nossas perspectivas do valor que o Bitcoin e outras moedas digitais possuem. Então, voltando para a nossa fórmula inicial do vídeo, valor é igual a utilidade. Podemos concluir que a utilidade do Bitcoin está se tornando cada vez mais presente. No fim, o valor inestimável do Bitcoin depende de nós acreditarmos nele ou não. Eu particularmente acredito que os $100 mil
dólares por unidade do Bitcoin é uma questão de tempo até acontecer. Mas me fala aí nos comentários qual é a sua opinião sobre esse tipo de moeda. E claro, como podemos ver a cada dia, empresas estão tornando o uso de criptomoedas mais fácil e acessível no nosso dia a dia. Um grande exemplo disso é a empresa que patrocina o nosso canal, a Crypto.com. Ela torna possível utilizar criptomoedas como forma de pagamento em qualquer estabelecimento. Caso você tenha interesse em conhecer esse serviço e receber 25 dólares no seu cadastro, eu deixarei um vídeo aqui no card onde eu mostro como funciona essa plataforma. Se você gostou desse tipo de vídeo, eu peço para você deixar o like embaixo e, se não gostou, clique 2 vezes no botão de dislike para você ter certeza. Meu Instagram estará aparecendo aqui. Eu sou o Eric e vou ficando por aqui. É isso aí, valeu e fui.